Quando uma mulher se afasta e ignora você, faça apenas uma coisa. Quando uma mulher se afasta e começa a ignorar você, faça apenas uma coisa. Existe um silêncio estranho que às vezes surge na vida de um homem. Uma mulher que antes dava atenção, sorria ao receber suas mensagens e até ligava tarde da noite só para conversar sobre qualquer coisa, de repente fica em silêncio. As mensagens param, as ligações desaparecem. E quando você tenta entrar em contato, as respostas ficam curtas, frias e às vezes demoram horas para chegar. Ou simplesmente não chegam. Então você começa a se perguntar: o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa errada? Ela perdeu o interesse? Está me testando? Eu falei alguma coisa que não deveria? Essa confusão pesa. E é justamente nesse momento que muitos homens cometem o maior erro. Começam a correr atrás ainda mais. Mandam várias mensagens seguidas, ligam repetidamente, escrevem textos enormes e emocionais, imploram por atenção. E sabe o que acontece quando você faz isso? Ela tende a se afastar ainda mais. Porque existe uma verdade que muitos homens não entendem. Quando uma mulher se afasta, a maneira como você reage pode influenciar muito o que acontece depois. Então, vamos entender a psicologia por trás desse comportamento. Por que uma mulher se afasta? Porque ela começa a ignorar. E, principalmente, o que você deve fazer quando isso acontecer? Por que uma mulher se afasta de repente? Primeiro, entenda uma coisa. Uma mulher pode se afastar por vários motivos, e nem sempre isso significa que ela perdeu o interesse. Pode ser que ela esteja tentando entender os próprios sentimentos. Pode estar magoada, estressada, ocupada ou simplesmente precisando de espaço. Em alguns casos, ela pode até estar observando como você reage quando as coisas não acontecem do jeito que você esperava. Um dos motivos pode ser que ela esteja avaliando sua maturidade emocional. Quando alguém se afasta, sua reação revela muito sobre você. Você consegue manter a calma ou entra em desespero? Consegue respeitar o espaço da outra pessoa ou começa a pressioná-la? Outro motivo pode ser a perda de interesse. Às vezes, a conexão simplesmente muda. Talvez ela tenha percebido que não quer continuar ou esteja em dúvida sobre o relacionamento. E por mais difícil que seja aceitar, você não pode controlar os sentimentos de outra pessoa. Também existe a possibilidade de ela estar sobrecarregada emocionalmente. Se alguma coisa a machucou, ou se ela está passando por um período difícil, pode precisar de um tempo para organizar os pensamentos. Nesse caso, insistir constantemente pode fazer com que ela se sinta ainda mais pressionada. E existe outro cenário. Talvez ela esteja avaliando se vocês realmente combinam. Pode estar conversando com outras pessoas, pensando sobre o que quer para a própria vida, ou simplesmente tentando entender se essa relação faz sentido para ela. Seja qual for o motivo, uma coisa é importante. A maneira como você reage diz muito mais sobre você do que o silêncio dela. O maior erro que os homens cometem, quando não entendem o que está acontecendo, muitos homens entram em uma armadilha. Começam a buscar validação. Pensam que, se explicarem melhor seus sentimentos, demonstrarem ainda mais interesse ou insistirem um pouco mais, ela vai voltar. Mas relacionamento não funciona dessa maneira. Ninguém se sente mais atraído por alguém simplesmente porque essa pessoa está pressionando ou implorando por atenção. E quando você começa a agir desesperadamente, pode transmitir insegurança e dependência emocional. Quando ela ignora você e você começa a correr atrás sem parar, pode passar a impressão de que sua paz depende completamente da atenção dela. E isso não é saudável para nenhum dos dois. Você não precisa provar seu valor implorando para alguém ficar. A verdadeira força está no autocontrole. Agora vem a parte mais importante. Quando uma mulher se afasta e começa a ignorar você, muitas vezes a melhor atitude é não correr atrás desesperadamente. Isso não significa agir com raiva. Não significa fazer joguinhos. Não significa ignorá-la de propósito para se vingar. Significa manter a calma.
Se ela pediu espaço, respeite. Se ela está distante, não fique enviando dezenas de mensagens tentando forçar uma resposta. Dê espaço e continue vivendo sua própria vida. Por quê? Porque isso demonstra maturidade emocional. Você mostra que consegue controlar suas emoções, respeitar os limites dela e manter sua própria estabilidade, mesmo quando as coisas não saem como gostaria. Você não precisa transformar o silêncio dela em uma guerra. Em vez disso, use esse momento para voltar sua atenção para a sua própria vida. Cuide da sua saúde. Trabalhe nos seus objetivos. Passe tempo com seus amigos e familiares. Desenvolva seus projetos. Faça aquilo que você deixou de fazer enquanto estava concentrado demais nessa pessoa. O objetivo não é fazer com que ela sinta sua falta através de um jogo psicológico. O objetivo é não abandonar a si mesmo por causa de alguém. Uma história para lembrar. Imagine um homem chamado David. Ele conheceu uma mulher de quem realmente gostava. No começo, tudo parecia perfeito. Eles trocavam mensagens todos os dias, tinham longas conversas por telefone e compartilhavam momentos especiais. Mas de repente ela começou a ficar distante. Parou de responder como antes. Parou de iniciar as conversas. David entrou em pânico. Ele começou a mandar mensagens longas. Eu fiz alguma coisa errada? Por favor, fala comigo. Estou com saudade. O que aconteceu? Mas quanto mais ele insistia, mais distante ela parecia ficar. Até que certo dia David decidiu parar. Ele pensou: eu não vou continuar correndo atrás de alguém que não está demonstrando o mesmo interesse. Se ela quiser seguir outro caminho, vou respeitar. Então ele parou de mandar mensagens constantemente. Começou a cuidar mais de si mesmo, voltou a treinar, passou mais tempo com os amigos, concentrou-se no trabalho e voltou a investir nos próprios objetivos. Algumas semanas depois, ela entrou em contato. Oi, sumido, por que você não me mandou mais mensagem? Perceba a mudança. Ela provavelmente esperava que ele continuasse correndo atrás. Quando isso não aconteceu, a dinâmica mudou. Mas existe uma lição ainda mais importante nessa história. O objetivo não deve ser fazer uma mulher voltar. O objetivo deve ser manter seu amor próprio e sua estabilidade emocional, independentemente do que ela decidir. Pare de correr atrás e comece a valorizar a si mesmo. Quando você deixa de pressionar alguém e respeita o espaço dessa pessoa, duas coisas podem acontecer. Ela pode voltar porque percebeu que sente sua falta, porque reconsiderou a situação ou porque ainda existe interesse. Ou ela pode seguir em frente. E se ela seguir em frente, você precisa aceitar isso. Nem toda conexão foi feita para durar. Às vezes, perder alguém também significa abrir espaço para uma relação mais saudável e compatível no futuro. Você não perde seu valor porque alguém decidiu não ficar. Seu valor não depende da resposta de uma mulher, de uma mensagem ou da quantidade de atenção que você recebe. A única coisa que você precisa fazer. Então, da próxima vez que uma mulher se afastar, lembre-se, não implore. Não fique enviando mensagens sem parar. Não tente obrigá-la a conversar. Não passe horas tentando descobrir cada detalhe do que ela está pensando. Em vez disso, mantenha a calma. Respeite o espaço dela e continue cuidando da sua própria vida. Isso não é uma estratégia para manipular uma mulher. É uma forma de demonstrar maturidade, autoestima e equilíbrio emocional. A verdadeira confiança não significa nunca sentir medo de perder alguém. Significa saber que, mesmo se essa pessoa for embora, você continuará sendo capaz de seguir em frente. A lição final. Quando uma mulher se afasta, isso não significa necessariamente que tudo acabou, mas também não significa que você deve correr atrás dela desesperadamente. O afastamento dela pode ser um momento para você olhar para si mesmo e perguntar: estou agindo por interesse genuíno ou por medo de ser abandonado? Muitos homens entram em desespero e acabam pressionando ainda mais a situação.
Um homem emocionalmente maduro entende que, às vezes, a atitude mais poderosa é simplesmente dar um passo para trás. Quando você para de correr atrás, não está tentando vencer uma mulher. Você está recuperando o controle sobre suas próprias emoções. Quando você respeita o espaço dela, demonstra maturidade. Quando você continua vivendo sua vida, mostra que sua felicidade não depende da atenção de uma única pessoa. Então, quando uma mulher ignorar você, não entre em pânico. Não implore, não pressione. Mantenha a calma. Respeite o espaço dela. Cuide de si mesmo e continue seguindo em frente. Porque no final das contas, a maior demonstração de força não é conseguir fazer alguém ficar. É saber que você consegue continuar bem, mesmo quando alguém decide partir. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal para receber mais vídeos sobre relacionamentos, psicologia feminina, atração, inteligência emocional e desenvolvimento pessoal.